Bem-vindos! No século XIX, a Europa estava a fervilhar com novas ideias e, no meio de toda essa mudança, uma fé com milhares de anos enfrentou talvez a sua maior crise interna. Ora, no centro desta autêntica batalha de pensamento estava um homem, um rabino, que se atreveu a defender o que é eterno contra o que é moderno. Esta é a história fascinante de Eliyahu Ben-Amuzer. Antes de mais, é importante dizer que esta análise que vamos fazer tem por base uma publicação do portal soisefard.org. A nossa história começa com uma pergunta que, na verdade, ecoava por toda a Europa. Pensem nisto. Numa era de revolução industrial, de progresso científico, onde tudo parecia mudar a cada dia, quem é que teria a coragem de afirmar que certas verdades são simplesmente eternas? Pois bem, a resposta a essa pergunta tem um nome: Rabino Eliyahu Ben-Amuzer. Vamos então mergulhar na vida deste erudito que não só ousou pensar diferente, como dedicou a sua vida inteira a demonstrar a validade intemporal da Torá. A vida dele foi quase uma corrida contra o tempo, marcada por uma dedicação impressionante desde muito cedo. Nasceu em Livorno, ficou órfão de pai ainda em criança, o que talvez tenha alimentado ainda mais a sua paixão pelo estudo. Imaginem só, com apenas 18 anos, já era ordenado rabino. O ponto alto da sua carreira intelectual chegou em 1867, com a publicação da sua obra-prima em Paris, um livro que o estabeleceu como uma voz impossível de ignorar. Mas, lá está, para perceber o homem, temos de perceber o mundo que o moldou. E o seu mundo era Livorno. Vamos ver porque é que este porto italiano foi mas tão crucial para a formação do seu pensamento. Olhem, Livorno não era uma cidade qualquer. Numa Europa onde a intolerância era infelizmente a norma, esta cidade foi fundada sobre um princípio quase radical para a época: a tolerância religiosa. E por isso tornou-se um verdadeiro porto seguro, um centro vibrante para os judeus sefarditas que fugiam de perseguições por toda a Europa. E atenção, não estamos a falar de uma comunidade pequena. Na época de Ben-Amuzer, a população judaica de Livorno rondava os 7 a 10 mil membros. Isto fazia da cidade um dos mais importantes centros da vida judaica, não só em Itália, mas, na verdade, em toda a Europa. A comunidade era um autêntico ecossistema completo. Havia sinagogas, escolas e até uma imprensa hebraica muito importante que já existia há séculos. Era um lugar onde a identidade judaica não só sobrevivia, como prosperava. Chegava a atrair descendentes de convertidos à força, os Anusim, que queriam regressar abertamente à fé dos seus antepassados. Só que este mundo tão vibrante estava a enfrentar uma ameaça existencial. Uma nova corrente de pensamento, que vinha da Alemanha, estava a alastrar-se pela Europa e desafiava a própria essência do judaísmo tradicional. A mensagem do movimento reformista era muito sedutora e para muitos até parecia lógica. A ideia era, para que os judeus se pudessem integrar plenamente na sociedade moderna, o próprio judaísmo teria de se modernizar, ou seja, teria de abandonar tudo o que era visto como antiquado. A pressão para a assimilação era gigante. E como é que eles planeavam fazer isso? Bem, a estratégia era basicamente destilar o judaísmo até ficar só com uma mensagem universal. Na prática, isto significava eliminar precisamente os rituais que o tornavam único. Práticas milenares como guardar o Shabat, as leis alimentares do Kashrut ou até a circuncisão, tudo isso era visto como um obstáculo à modernidade. É exatamente neste contexto de crise que a figura de Ben-Amuzer se torna gigante. A sua resposta não foi de resignação, de forma alguma. Foi um contra-ataque intelectual, muito bem articulado e poderoso. E aqui vemos o choque frontal entre duas visões do mundo. De um lado, a ideia de que a religião se deve curvar aos tempos. Do outro, a convicção inabalável de Ben-Amuzer. A Torá não é um documento datado que precisa de ser atualizado. É uma verdade eterna. Para ele, o pacto com Israel era único e imutável. Ponto final. A sua principal arma nesta batalha de ideias foi a sua obra-prima, Moral Judaica e Moral Cristã. E atenção, este livro, publicado em Paris, não se limitou a defender o judaísmo, pelo contrário, ele passou ao ataque, com uma análise comparativa incrivelmente arrojada das grandes religiões monoteístas. E que análise ousada! Ben-Amuzer chegou a argumentar que o cristianismo sempre foi um hebraísmo fragmentado. Ele dizia que tanto o cristianismo como o islão eram, na sua essência, interpretações parciais do sistema completo que é o judaísmo, como se cada um tivesse ficado apenas com uma parte do original. Para termos noção da dimensão disto, temos de nos lembrar do contexto. Numa Europa dominada pelo pensamento cristão, onde muitos judeus só queriam ser aceitos em silêncio, este rabino sefardita de Livorno atreveu-se a afirmar publicamente não só a validade, mas a preeminência da sua fé. Era algo
francamente impensável para a época. Então, qual é o legado deste pensador tão audacioso? Vamos agora ver como é que a sua contribuição é vista hoje em dia. E, claro, quais as fontes que nos permitem contar esta história. Apesar da sua enorme contribuição, Bena Moseg é muitas vezes uma figura esquecida fora dos círculos mais acadêmicos. É considerado um dos gigantes do pensamento sefardita moderno, mas o seu nome não tem o reconhecimento de outros contemporâneos. E isso, sejamos honestos, é uma enorme injustiça histórica. Para quem quiser aprofundar o tema, a publicação do soysefardi.org, que serviu de base a esta análise, cita como sua fonte principal o portal relaja.org. E para além desta fonte, a vida e obra do Rabino Ben Moseg estão bem documentadas em fontes de referência internacionais, como a Judas Virtual Library e a Enciclopédia.com, que confirmam os factos históricos que exploramos aqui. E isto leva-nos a uma reflexão final, que eu acho que é importante. A luta de Ben Moseg não ficou presa no século XIX. O debate entre adaptar-se ou preservar a tradição, entre a assimilação e a identidade, continua muito vivo. A questão é, de que forma é que olhar para estas defesas do passado nos pode dar ferramentas para compreender os nossos próprios debates sobre identidade, seja ela cultural ou religiosa? E pronto, relembramos apenas que esta análise foi criada com base num artigo do portal soysefardi.org. Muito obrigado por nos acompanharem nesta viagem pela história.